Paz do Senhor a todos. Nesse momento nós vamos iniciar a nossa aula. Paz do Senhor às crianças, com as novidades de vida, as famílias que estão nos acompanhando. Nós teremos mais esse momento de aula na presença do nosso Deus. Queremos engrandecer o seu nome por toda a obra que ele tem realizado, mesmo à distância. Nós temos dado continuidade à obra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Douglas, pastor Léo, pastor Felipe, que tem trazido a palavra às nossas vidas. Tem sido uma grande bênção. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula. Estou com muita saudade de vocês e espero que logo estejamos juntos para termos essa comunhão maravilhosa, podermos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Algumas semanas atrás, o presbítero Davi deu uma aula sobre promessas, pediu uma tarefa para vocês sobre tarefas, vocês fizeram. Foi uma grande alegria, foi uma grande bênção poder ver tudo aquilo que Deus tem prometido à vida de vocês. E nós sabemos que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E no domingo passado, o pastor Douglas também falou sobre as promessas, mas que nós devemos trabalhar a nossa promessa. Nos colocarmos diante da presença do Senhor, para que Ele nos use poderosamente, nos entregarmos fielmente ao Senhor, para que Ele faça uma grande obra. E hoje nós iremos falar um pouco da história de José. José também recebeu uma promessa e as coisas não aconteceram do dia para a noite. Mas houve um tempo do trabalhar de Deus nessa promessa. Houve um propósito de Deus em toda a promessa inicial que Ele fez e foi uma grande bênção. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje nessa nossa aula. Amém? Então, peguem os seus cadernos, a sua Bíblia e vamos dar início à nossa aula. Na semana passada vocês ouviram mais sobre a vida de Davi e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de José. Não vamos contar todos os detalhes, porque são muitos detalhes nessa história, mas nós vamos falar um pouco sobre o tempo da promessa na vida de José. Tá? O tema da nossa aula é Deus promete e cumpre suas promessas. Tá bom? O nosso versículo-chave está em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por este momento. Queremos ouvir a tua voz, a voz da tua palavra. Clamamos a ti por cada um dos teus filhinhos. Vem nesta hora, visita cada um, desagrava os ouvidos, que eles possam ouvir a tua voz, Senhor, e te bendizer. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que todos sejam alimentados pela tua palavra, como tem sido até o dia de hoje. Continua levantando a vida do nosso pastor Douglas, Senhor, na tua palavra, na tua direção. Da mesma maneira, pastor Léo, pastor Felipe, continua usando os vasos para a honra e glória do teu nome e sustenta cada um daqueles que tem sido usado na tua presença. Te agradecemos por este momento, te bendizemos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical e cremos, Senhor, que tens operado, Senhor, neste tempo, Senhor, para que possamos nos examinar, ó Pai, a nós mesmos e nos aproximarmos de Ti cada dia mais. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Davi e esse tempo da promessa. José era filho de Jacó. Jacó tinha muitos filhos, Ele tinha 10 filhos. José foi o 11º filho. Foi o filho da velhice de Jacó. E José era um filho muito amado, o preferido do seu pai. E por ele ser esse filho tão querido e amado, e o filho da sua velhice, Jacó um dia fez uma túnica colorida para José. E aí José saiu todo bonito, desfilando, E os seus irmãos sempre com muita raiva, muitos ciúmes, percebiam que Jacó fazia diferença entre os filhos, porque ele amava muito a José. E José e seus irmãos apacentavam ovelhas. José tinha em torno de 17 anos. E tudo que os seus irmãos faziam de errado, José corria para contar para o seu pai Jacó.
Então era aquele irmão, sabe, fofoqueiro, que tudo vai e conta, faz tudo certinho, vai lá e conta. E aí os irmãos dele ficavam com mais raiva dele. E aí um dia José teve um sonho. Esse sonho está lá em Gênesis 37, de 5 a 11. Vamos ler? Nós podemos dizer que é o primeiro ponto, a promessa de Deus para José. Então, a partir do versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, anota essa promessa de Deus para José, que todos se encurvariam diante de José. Será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Vamos ver na história? Naquele momento, né, que as pessoas ouviram aquele sonho, ninguém achou normal. Por quê? Né? Ele é o irmão caçula. Como que os irmãos mais velhos, ou mesmo o pai, poderia se curvar diante, né, de uma criança, de um adolescente ali? Bom, um dia, o pai de Jacó pediu para José ir encontrar os seus irmãos no campo, onde eles estavam apacentando as ovelhas. Os irmãos de José o viram de longe e já falaram: olha, lá vem o sonhador. E aí eles tramaram um plano contra a vida de José. Primeiro eles pensaram em matar José. Depois eles falaram: não, a gente não vai se sujar de sangue por causa de José. Então tinha um poço ali perto, muito fundo, sem água. E aí eles fizeram o quê? Jogaram José dentro desse poço. Mas antes eles tiraram a capa de José. Lembra da capa colorida que o pai tinha dado? Eles tiraram aquela capa, mataram o animal e sujaram aquela capa de sangue. Para quê? Para mostrar para o pai de José que um animal tinha matado José. Olha só que plano. Enfim, José então foi jogado dentro daquele poço. Imagina o que ele sentiu, o medo, o pavor e mesmo, né, a decepção em relação a seus irmãos. E seus irmãos falaram: o que a gente vai fazer agora? Nesse mesmo momento, estava passando uma carreta ali com alguns comerciantes, né, que iam para o Egito. Né? José e seus irmãos moravam em Canaã. E essa caravana de comerciantes ia para o Egito. Então, perguntaram se eles queriam comprar José. E compraram. E levaram José para o Egito. Ou seja, jogaram dentro de um poço. Não bastando, venderam José. E José foi levado para o Egito. Enquanto José foi para o Egito, com aqueles comerciantes, para ser vendido lá no Egito, os irmãos de José voltaram para Canaã para encontrar com seu pai e para contar aquela mentira, entregando a túnica manchada de sangue para dizer que José foi morto por animais. Mas e agora? Acabou a promessa? Acabou a nossa história? José foi levado para o Egito, né? E lá ele foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó, que se chamava Potifar. Tenho certeza que vocês já ouviram essa história. A gente está só relembrando para a gente chegar no ponto que a gente precisa.
E aí a gente vai pensar de novo, né? Ele sai de um lugar que ele conhece, que ele é super amado, queridinho do papai, e vai para uma terra completamente estranha, sendo maltratado, porque agora ele era um escravo, então ele não seria mais tratado com todo aquele amor e carinho e privilégio que ele tinha. O que será que ele pensou? E aí, de novo, eu volto a dizer para vocês, José, quando foi para o Egito, tinha em torno de 17 anos. Aí o segundo tópico que a gente vai pensar aqui é o tempo da promessa. Lembra? Deus prometeu lá no início, Deus disse que ele governaria sobre a sua família. E aí aconteceu tudo aquilo no meio do caminho, jogaram ele no poço, depois venderam ele estava na terra do Egito, numa terra estranha, e agora ele era escravo de Potifar. Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o tempo da promessa, tá? Em Gênesis 39, abram suas Bíblias, de 2 a 5, diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha só, o início desse versículo, né? Gênesis 39, 2 diz: O Senhor estava com José. Nossa, mas diante de toda essa dificuldade, o Senhor estava com José. Então quer dizer, o Senhor deu uma promessa, o Senhor, apesar de toda aquela dificuldade que ele estava passando, ele pode ter pensado: o Senhor me abandonou, mas Deus mostrou o quê? Que não, que Deus estava com ele e que ele estar na terra do Egito era um propósito de Deus. E por quê? Nós vamos ver lá na frente o porquê de tudo o que aconteceu. De qualquer maneira, eu quero que vocês se atentem que, por mais que ele estivesse numa terra estranha, perceba uma coisa muito importante, né? Faraó reconheceu na vida dele que Deus estava com ele. Então, ele era um testemunho glorioso da presença de Deus. E isso é algo para as nossas vidas, para pensarmos também, né? Que onde nós plantamos os nossos pés, nós temos que ser uma bênção. As pessoas têm que nos ver, têm que nos olhar e ver que nós somos pessoas diferentes na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, que possamos verdadeiramente refletir a face do Senhor, né? E estava caminhando tudo muito bem. Potifar gostava muito dele e deixava tudo na mão dele. E ele cuidava de tudo. Mas, como nada é perfeito, olha só o que aconteceu. José era um moço muito bonito. Era um jovem muito bonito. E a esposa de Potifar achou José bonito e se interessou por ele. Só que José temia o Senhor e ele não iria pecar contra Potifar de maneira nenhuma e muito mais contra Deus. Então, o que aconteceu? A mulher de Potifar ficou muito brava. E aí ela inventou uma mentira e disse para Potifar que José estava interessada nela. E aí Potifar ficou muito bravo e falou: eu confio em você para cuidar de tudo aqui na minha casa e você acha então que a minha mulher está interessada em você. E aí o que aconteceu? Mandaram prender José. E aí você fala: agora então a promessa acabou. Estava indo tudo tão bem, por que ele tinha que ser preso? Mas veja, as dificuldades, as provações, muitas vezes elas aparecem, elas vêm no meio do caminho, mas elas não vêm para nos paralisar. E elas também não vêm para dificultar. Elas vêm muitas vezes para nos provar e para sermos aprovados diante do nosso Deus. Olha só.
José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, e por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha que coisa interessante. Quer dizer, José, quando estava na casa de Potifar, Deus fala o quê? O Senhor estava com José. Depois de tudo o que aconteceu, ele foi preso. E aí diz, o Senhor estava com José. Mesmo ali dentro da prisão, uma dificuldade muito grande, ele também foi abençoado. E o carcereiro, que era a pessoa que cuidava ali dos presos, gostou tanto de José que deixou tudo na mão dele. Então, quem cuidava ali das coisas na prisão era José. O carcereiro confiava em José. E diz assim, né? Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. O que diz a palavra de Deus? Tudo que fizer prosperará, né? Por pior que seja o lugar, por maior dificuldade que você possa ter, você é um servo de Deus e em tudo o Senhor ele tem um propósito. Então, para a gente se atentar, né, que o Senhor estava com José e tudo que ele realizava prosperava. Lá na prisão, né, aconteceu que José interpretou alguns sonhos. E aí, certo dia, o faraó teve um sonho. E nenhum daqueles seus empregados conseguiam saber qual que era esse sonho, não conseguiam dizer, né, o significado do sonho. E aí lembraram que existia um homem que estava preso e que ele, por muitas vezes, interpretou alguns sonhos dentro da prisão. Lembraram-se de José. Então mandaram chamar José. Quando o faraó lhe disse se José poderia interpretar o sonho, olha só o que José disse a faraó. Vamos lá em Gênesis 41, 15 e 16. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha que bênção. Ele passando por um momento de tanta dificuldade ali na prisão, né? Sendo preso injustamente, né? Ele nunca chegou para dizer para Potifar o que realmente havia acontecido. E agora Faraó dizendo que ele poderia interpretar o sonho, ele também não se tornou soberbo, arrogante. Ele disse, mas este não é o meu dom. Deus que me deu o poder de interpretar. Ele continua sempre, né, esse caráter, né, de servir a Deus. Isso é muito maravilhoso. Humilde na presença do Senhor, né? Deus se agrada muito disso. Mas voltando ao sonho de Faraó. Então, Faraó teve um sonho, né, de 7 vacas gordas, de 7 vacas magras. Vocês já ouviram falar desse sonho? Eu sei que em muitas histórias, né, nas outras salas lá com as crianças menores, vocês ouviam falar sobre esse sonho. E acontecia que as vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho que também tinha a ver um pouco com essa questão da fartura e da pobreza, né? E aí José disse, olha, o sonho que você teve significa 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ainda José disse assim, eu aconselho que vocês guardem comida durante esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome vocês não passem necessidade. E Faraó, ouvindo aquelas palavras, se agradou muito de José. Falou, quem é esse homem? Que sabedoria tem esse homem? Vamos ver o que aconteceu?
Aí, olha só, lembra daquele sonho dos 7 anos de fome, os 7 anos de fartura? Os 7 anos de fartura passaram-se e iniciou os 7 anos de fome, né? Então todo mundo começou a passar fome ali na terra. Ele estava no Egito, José, e a sua família estava em Canaã. Então Jacó um dia disse aos seus irmãos: vão até a terra do Egito e vão comprar comida, porque a gente está ficando sem comida aqui. E como não tem o que comer, eu ouvi dizer que no Egito tem comida. E agora a gente vai entrar no terceiro ponto da aula, que é justamente o cumprimento da promessa de Deus. Então nós tivemos a promessa, primeiro ponto, nós tivemos o tempo da promessa, o trabalhar de Deus no tempo da promessa, e agora nós vamos ver o cumprimento da promessa. Deus fala e Deus cumpre. Deus promete e Deus cumpre. Então a gente vai ver isso. Hoje, na verdade, eu quero destacar um pouco, né, que José fala para os seus irmãos, né? Quando eles chegam lá no Egito, os irmãos de José, José reconhece os seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconhecem. Nem imaginavam que ele estava vivo, imagina, nunca. Olha só, Gênesis 45, abram a palavra de Deus, Gênesis 45, de 4 a 10. Tem vários detalhes dessa história, detalhes maravilhosos, de ida e vinda de Canaã para o Egito, do Egito para Canaã, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque o ponto principal, né, dessa aula é a gente ver esse cumprimento da promessa, mas, né, a palavra de Deus, ela é rica e poderosa. Então a gente pode ler esses detalhes todos, né, a vida de Benjamim, né, e tudo que foi acontecendo depois, né, aí chama a família e vai ler um pouquinho mais sobre a história. O que eu quero me ater é aqui, Gênesis 45, de 4 a 10, tá? José diz assim: cheguem mais perto. E eles chegaram, os irmãos dele. José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza. E não fiquem com raiva de vocês mesmos por me terem vendido. Deus me mandou na frente de vocês para conservar a vida por meu intermédio. Porque o mundo já passou por 2 anos de fome e a fome vai durar mais 5 anos. Durante este período de tempo, ninguém terá plantações nem colheitas. Deus me mandou primeiro que vocês. Fez isso para continuar a sua linhagem e os seus descendentes e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim se vê que não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. E Deus fez de mim um verdadeiro pai para Faraó, senhor da casa dele e governador de todo o território egípcio. Olha que bens. Aqui no versículo 8 diz: assim se vê que não foram vocês, não foram os irmãos de José que mandaram ele para o Egito, mas foi Deus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior, que José se tornasse governador e no momento de fome da sua família ali em Canaã, Deus preparasse que houvesse o sustento e que houvesse a continuidade da obra de Deus, do plano de Deus, né, na descendência de Jacó. Então nós vemos aqui em Gênesis 50, 20, para a gente já finalizando a nossa aula, diz assim: é bem verdade que vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo, porque por este meio Deus está salvando a vida de muita gente. Olha que bênção. Então Deus usou a vida de José para salvar a descendência de sua família e dar continuidade aos planos de Deus, a sua história, a história de Deus. E olha só, no Salmo 105, de 16 a 22, José é lembrado. Olha só, eu vou ler para vocês, que bonito. Algum tempo depois, Deus mandou uma época de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida.
No entanto, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ali ele foi preso, com correntes e jogado na prisão. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele, mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso de seu tempo. Faraó, o rei do Egito, escolheu José para ser seu primeiro-ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria aos líderes egípcios. Então, José cumpriu o propósito de Deus, ele foi obediente em tudo, né? Deus cumpriu suas promessas. Nós também, se formos obedientes ao nosso Senhor e trabalharmos a nossa promessa, nos colocando em suas mãos, Deus fará maravilhas, né? Conheci pessoas quando era mais jovem, né, que também receberam muitas promessas do Senhor, mas abandonaram a casa de Deus. Foram viver as suas próprias vidas da maneira que achavam melhor. E hoje, né, infelizmente, estão vivendo uma vida muito difícil. Então, não deixe o Senhor por nada, continua firme no Senhor, seja um servo obediente, porque Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Amém? E nós vamos orar. Te agradecemos, ó Senhor, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possa cada dia meditar, Senhor, naquilo que tu dizes a nós. Deus, possamos confiar nas tuas promessas, possamos, ó Deus, trabalhar pelas tuas promessas, Senhor, e nos dedicar a nossa vida diante de ti. Ó Deus, usando os dons e os nossos talentos para te servir. Entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos cada criança diante de ti. Ó Deus, tu conheces, Senhor, o íntimo de cada coração. Ó Deus, dá capacidade a cada um dos teus filhinhos para que permaneçam no teu evangelho, se alegrando diante de ti, louvando o teu nome. Ó Deus, e confiando na tua promessa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu tenho um desafio para vocês, que é: cada um de vocês vai escolher uma pessoa, pode ser da sua família, o vovô, a vovó, a titia, né, quem vocês quiserem, e vão perguntar qual foi a promessa que Deus fez e qual foi a promessa que Deus cumpriu, tá? Promessa que Deus fez e já cumpriu na vida dessa pessoa, tá bom? Vou mostrar uma pessoa aqui muito especial para mim e ela vai contar um pouquinho. Qual foi a promessa, uma das promessas que o Senhor fez na vida dela e se o Senhor já cumpriu, de que maneira ele cumpriu. Amém? Grande abraço a todos. Até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor, classe Novidade de Vida. É uma alegria no Senhor estar falando com vocês das grandes e maravilhosas promessas de Deus. Há 30 anos, mais ou menos, eu recebi do Senhor a promessa que eu tinha na minha casa, que eu dizia: com esse eu não posso, porque ele era muito rápido, esperto em tudo o que fazia. Mas o Senhor disse que é porque sobre o pastor Léo já estava a promessa do Espírito Santo e a escolha sobre a sua vida, e que ele seria semelhante a Gideão, e ele provaria o Senhor com o velo, e o Senhor responderia, e pediria novamente, e Deus confirmaria, porque seria ele varão valoroso e cheio do poder de Deus. E é o que nós temos visto nesses dias que estamos vivendo. Um servo de Deus, um pastor abençoado, sendo levantado por Deus para fazer uma obra em nome do Senhor. E tem uma coisa, meus amados, quando ele era pequeno, ele era assim, muito rápido, mas sempre foi muito obediente, muito educado e sempre estudioso. Mas aí o Senhor fez essa boa e grande obra. E se você tem uma promessa na sua vida, trabalhe a promessa, ore a Deus, leia a palavra de Deus, porque no tempo determinado todas as coisas se cumprirão e você será uma varoa, um varão abençoado e usado na obra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.